Morning, bem-vindos ao Chá com Deus desse sábado. Eu desejo um final de semana, desde já, abençoado de paz, de desfrute, de comunhão, de tempo com o Senhor, de tempo com a família, de tempo com você, com a sua casa, sem tanta correria. Eu sei que estamos no mês de férias, mas às vezes a semana domina tanto a gente que a gente acaba vivendo num piloto automático no modo sobrevivência. E eu declaro sobre a sua vida um tempo de descanso e um tempo de desfrute e lazer. Assim como eu vivi com a minha família esses últimos dias na praia, eu falo que férias e praia tem uma combinação perfeita para mim. O mar, ele traz isso, essa lembrança, principalmente emocional, para mim que cresci numa cidade litorânea. Amém? Você recebe essa palavra que foi derramada sobre a tua vida e vamos ao nosso devocional de hoje, o capítulo 16, segundo o Evangelho de Lucas. Lucas 16 é um capítulo profundamente confrontador, porque Jesus ele não fala apenas sobre dinheiro, ele fala sobre governo do coração. Então se assente, pegue a tua Bíblia, pegue uma xícara de chá. Se você estiver no trânsito, escute ou faça o seu café um pouco power como o meu de hoje e dedique um tempo para você meditar sobre a palavra de Deus. Eu encorajo você a ter um caderno para que você anote tudo aquilo que o Senhor vai revelar para você, para que depois na sua leitura do capítulo 16 você anote os pontos que o Senhor revelou através dessa passagem de hoje. Amém? Nessa passagem, Jesus revela que a vida espiritual não se mede apenas por fé declarada, mas por administração, fidelidade e consciência. O que você faz com o que Deus te confia revela quem está no centro da sua vida. Agora eu acabei de deixar uma direção para você. Pegue um caderno, uma caneta, porque Deus vai falar com você. Como que você está administrando os dons e talentos que Ele te deu? Você está sendo fiel à palavra dEle, fiel com aqueles que você trabalha, que você convive, com a sua esposa, com as pessoas que você trabalha, com os teus filhos? Jesus ele nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. E eu servi, por alguns anos da minha vida, o trabalho, consequentemente o dinheiro. E o que vai acontecer? Se nós servimos a dois senhores, o nosso coração não vai se inclinar para Deus, porque ele vai se curvar para aquilo que oferece uma falsa segurança. Esse capítulo ele expõe um princípio espiritual poderoso. O céu observa o invisível. A forma que você lida com recursos, decisões, tempo e responsabilidade mostra se Deus governa ou apenas é consultado, ou apenas é lembrado em momentos de gratidão pelos grandes feitos que você conquistou, e na vida cotidiana ele é simplesmente esquecido. Lucas 16, ele também traz um alerta eterno. Viver sem consciência espiritual hoje gera consequência amanhã. É aí nesse ponto que eu falo que eu experimentei o cálice amargo do peso da mão do juízo de Deus. Foram as consequências. O que eu colhi nas férias de 2024 foi consequência na verdade foi um resultado de uma inconsequência espiritual na minha vida, de um afastamento da palavra de Deus. E quando alguém fala, até falaram, nossa, eu não concordo quando você fala que a melhor versão é agora. Gente, para mim deu muito ruim viver afastada de Deus. Eu sei o que eu passei. E foi por servir outro Senhor, foi por colocar o trabalho à frente dos meus filhos. Eu sei, eu me tornei uma mulher imparável. Eu deixei meus filhos para servir ao trabalho e ao dinheiro. E, consequentemente, eu deixei de ficar perto de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia por conta do seu trabalho, você está servindo o trabalho como seu Senhor. Hoje eu vim para te exortar. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do que eu falo, você pode me bloquear, você pode falar que eu estou obcecada, fanática, exagerada, mas é a mais pura verdade. O devocional de hoje é um chamado à maturidade, à fidelidade, à clareza de quem reina o seu coração. Leia com temor, honestidade, o coração aberto à palavra de Deus. Não tema isso. Não tenha medo
de ler a palavra de Deus e não fuja da direção da palavra de Deus, porque é uma inconsequência. Quando você escuta alguém te direcionando, alguém que já provou o cálice amargo e você continua vivendo, servindo ao trabalho, colocando o trabalho, os teus feitos acima de Deus, crie um alerta. Você está com seu coração trancado e com seu coração duro. Amém? Se você recebeu essa palavra, diga um amém aqui, deixa eu te conhecer e lembre-se, o Evangelho de Deus, mesmo quando ele confronta, é porque ele quer te salvar. Eu te vejo amanhã, domingo, para a gente encerrar mais uma semana. Estaremos no domingo, no dia 17, segundo o Evangelho de Lucas. Fique com Deus, um ótimo sábado.